Opa! Mais um corte do Recovery Resenha. Eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante pra gente. Você treina força? Pra dedéu. Treinei hoje, inclusive. Treinou hoje, inclusive. Então, corredor, treina força. Treine força, na verdade, é muito importante. Vai te ajudar muito a prevenir lesões, vai te ajudar muito na evolução, na performance na corrida. Sim. Ontem nós tivemos uma reunião científica lá no The Run, né? A gente tem semanalmente ou quinzenalmente e foi justamente sobre treinamento de força, né? Ele é importante para principalmente dois aspectos além de outras coisas, né? O primeiro, minimizar o risco de lesão. Sim. Né? Um corredor mais forte, melhor preparado, consegue absorver melhor a sobrecarga que a corrida traz, que existe e não é pouca, né? Apesar das pessoas acharem que é tranquilo. E o segundo aspecto fundamental, que é o que boa parte das pessoas procura também, além de não se machucar, é melhorar o desempenho, né? Um corredor mais forte é também um corredor mais econômico, né? Que consegue aproveitar melhor a força de ação e reação do solo, ter um ciclo alongamento e encurtamento melhor stiffness muscular e, consequentemente, vai desempenhar melhor, né? Então, é fundamental. Treine força, sim, e treine direito também, porque não é só fazer qualquer coisa, tem que ter uma boa orientação. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu tava no segundo ano da faculdade. Então, assim, tinha um pouquinho de informação aqui sobre fisiologia, tudo mais, mas para treinamento, na época, não via muita coisa, nem tem isso na Fisio, na verdade, a parte de treinamento exclusivamente para isso. E aí eu lembro que na academia, quando eu comecei a fazer, tinha uns professores lá que eu e meu pai, a gente até começou a fazer algumas aulas de corrida que surgiram na academia. E era um fortalecimento tipo, faz 15 repetições com carga leve. Sim. Esse é o treinamento para corredor? Definitivamente não é. Isso, e é engraçado, cara, porque quando eu comecei a correr, foi exatamente isso também. Eu já treinava força, né? Eu comecei a treinar força com 14 anos. Legal. Pra querer ficar fortinho, lógico. Né? Moleque, adolescente e tal. Só que assim, treinava pensando em hipertrofia, né? Eu queria ganhar massa muscular. Aí quando eu comecei a correr, me orientaram exatamente dessa forma na academia. Não, você é corredor, né? Então você precisa fazer um monte de repetição com carga baixa e tudo mais, principalmente panturrilha. Famosa resistência muscular, né? Exatamente, falavam muito isso. E óbvio, eu sem conhecimento na época acreditei e fiz, né? Porém, ao longo do tempo, fui para a faculdade, comecei a estudar e a ciência mostra exatamente o contrário, né? Hoje, o corredor ele precisa ser forte e potente, né? Claro que não forte como um fisiculturista gigantão, musculoso, tal, nada disso. Porque também vai ser pesado para correr. O ganho de peso é prejudicial, né, para o corredor. Porém, ele precisa ser forte e aplicar força rápido, né? Porque na passada, né, na corrida, você precisa tocar no chão e sair dele o mais rápido possível, né? Então, falando aqui bem de maneira resumida, o corredor precisa melhorar sua força básica antes de tudo, né? Então ter um bom repertório motor, começar a treinar força, pensando ali em ganho de força geral, para depois a gente partir para a especificidade, né? Que é treinar força máxima, então carga mais alta, um menor número de repetições e um maior intervalo entre as séries, né? Porque não dá para você colocar uma carga muito alta e fazer com 30 segundos de intervalo. Você tem que se recuperar bem, é um estímulo inclusive neuromuscular, né? Sim. Então você precisa de uma boa recuperação, porém, carga alta e baixo número de repetições. Não é um treino volumoso. E principalmente exercícios complexos, né? Que gerem transferência para o gesto da corrida, né? Então, especificidade, né? Exatamente. Então, assim, cadeira extensora, por exemplo, eu dou muito esse exemplo para os alunos. É um bom exercício? Mas para quem, né? Para qual situação? Então, no caso de um corredor, que quando faz ali, tá correndo, tá fazendo a passada, os músculos estão em sinergia, né? Você faz a passada utilizando tríceps sural, né? Panturrilha, sóleo, músculos do pé, isquiotibiais, quadríceps. Você não está trabalhando nada de forma isolada. E a cadeira extensora é um movimento de extensão de joelho, isolando o quadríceps, né?
que não é específico para corrida. Mas no caso de uma reabilitação, por exemplo, por uma lesão de LCA, cadeira extensora é fundamental. Com certeza. Né? Então tem que entender qual é a demanda, né? O que essa pessoa precisa. Então, no caso dos corredores, exercícios complexos como agachamento, levantamento terra, fundo, avanço, exercícios que envolvem toda a musculatura dos membros inferiores, né? E nada de maneira muito isolada. E, se possível, peso livre, fora de máquinas, trabalhando também estabilidade, propriocepção, isso é fundamental.